Vamos agora falar do feijão. A abertura de mercado para o feijão brasileiro. O Instituto Brasileiro de Feijão esteve então na Índia e em Roma com esse foco. Sobre o assunto, eu converso agora com o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. Prazer em estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Vamos lá, né? Dois mercados importantes aí para avançar com um produto sustentável, também um produto competitivo. Como é que foi o avanço na Índia e depois Roma? Bom, na Índia, a gente viu um trabalho do Ministério que avançou bastante. Nós temos aí uma possibilidade de abrir o mercado de feijão guandu. Toda a parte técnica que o Ministério precisava atender foi atendida. E agora entra o campo mais político, a parte mais política dessa negociação do acordo fitossanitário. Tanto o ministro Fávaro quanto o Adido, que está lá, tem feito um bom trabalho nesse sentido e nós acreditamos que em breve nós vamos poder anunciar a abertura desse mercado também. Em paralelo, Simone, acho que é muito importante a gente frisar também, nós estamos tratando de conectar a Embrapa e o Instituto Agronômico de Campinas, o IDR do Paraná, as possibilidades de trazer um banco genético dos feijões guandu, né, que são conhecidos aqui no Brasil muito mais como forrageiras, né, como recuperação de solo, mas é um importante alimento para eles, tanto que em 2024 eles tiveram uma necessidade acima da média por conta de problemas climáticos lá, e importaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares em feijão guandu, né, que é o nosso feijão, o tipo do feijão guandu que nós temos aqui. Então, a expectativa é muito boa. Temos a garantia da renovação do acordo fitossanitário para o feijão mungo preto, que é um feijão que o ano passado o Brasil produziu 200 mil toneladas e é um feijão novo para a nossa cultura, para os produtores do Brasil, para os agrônomos, enfim, porque era um feijão que não era produzido no Brasil. E agora passou a ser produzido e entra aí na nossa balança comercial do agro, contribuindo também para o sucesso do setor. Agora, Marcelo, esse feijão tipo guandu, muito apreciado lá na Índia, você falou que é o tipo aqui forrageira, não é consumido no mercado doméstico, é isso? Ele é pouco consumido, pelo menos na região sul é muito raro você encontrar, na região do Nordeste você encontra algumas vezes. Algumas das variedades são perenes, então a população pode ter um pé em casa ou dois pés em casa e vai colhendo, vai comendo verde ou deixa madurar e ele vai produzindo. Em outras situações, como forrageira, ele é usado, por exemplo, num determinado campo, o produtor semeia esse feijão e ele tem aí uma parte de produção, né, das folhas e da parte ali que não é somente dos grãos, fugiu o termo agora, mas ela é um alimento interessante para o gado. E, ao mesmo tempo, ele recupera o solo, né? Ele tem aí uma capacidade de melhorar bastante o perfil do solo onde ele é plantado. Então, nós entendemos que, como o Brasil tem um projeto de recuperar mais de 40 milhões de pastagens e que é necessário recuperar essas pastagens, esse feijão também se encaixa nesse perfil. Então, a perspectiva do ponto de vista dos feijões e do gergelim também, que nós acompanhamos de perto, é muito boa, da continuidade com a Índia e o provável aumento de comercialização desses produtos com a Índia. Um dos pontos que foi chamado a atenção durante a visita, né, por parte da parte do governo brasileiro, foi que a comercialização entre Brasil e Índia anda hoje orbitando ao redor de 15 bilhões de dólares. E uma China, por exemplo, 150 bilhões de dólares. Então, há um campo bastante fértil para nós avançarmos no fornecimento de alimentos e é bastante complementar a nossa situação com a situação deles. Nós precisamos de mercado, vimos aí, por exemplo, o arroz agora, né? Com a... Opa, desculpa. Vimos o arroz com a necessidade de orientar os produtores a diminuírem a área, né? E a gente
nos feijões está trabalhando para que isso não aconteça. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos aí, dentro dessa complementariedade, algo muito interessante para ser desenvolvido e uma perspectiva muito boa para os próximos anos. Marcelo, o quanto que o Brasil produz do guandu, né? E quanto que a gente pode aumentar? E a Índia, ela importou, você falou lá no início da conversa, 1 bilhão aí, né? Eu acho que é isso, foi que eu anotei aqui, 1 bilhão em relação à compra. De quem está comprando? De quem ela está comprando? Hoje eles compram de Mianmar, compram de Moçambique. É, os grandes volumes é Moçambique e Mianmar. Mas acontece que o volume que eles vêm importando tem aumentado. E eles precisam buscar um produtor mais constante e um produtor que tenha condições de entregar volume. Nós demonstramos aos indianos a nossa capacidade quando nós, há 4 anos, 5 anos, há mais tempo até, desculpe, nós há 8 anos atrás começamos a fazer um trabalho aqui, a pesquisa começou a fazer um trabalho para ter o feijão mungo preto. E aí, depois de 3, 4 anos de adaptação, de aclimatação, né, para a condição nossa tropical, fomos capazes de exportar 200 mil toneladas do feijão mungo preto. E temos a perspectiva de aumentar essa exportação para lá durante esse ano. Muito bem, no caso do feijão guandu, nós temos uma pequena produção, ela é muito pequena mesmo. O guandu praticamente não faz parte do nosso hábito alimentar. Você encontra, às vezes, em alguns empórios, né, muito especializados. Então, não há nenhuma quantificação hoje por parte da Conab de qual é o volume que nós produzimos. Porém, nós vemos a grande possibilidade de que nós, já no segundo ano, tenhamos a possibilidade de exportar aí umas 50 mil toneladas, e na medida em que nós internalizarmos aí essa genética que está mais avançada, afinal de contas, eles produzem esses feijões há séculos, na medida em que for tropicalizado aqui, nós vamos poder crescer também nesse mercado, chegando também a um ano mais, outro ano menos, a umas 200 mil toneladas. Então, começa a se formar aí no horizonte uma possibilidade do Brasil ter o recorde do ano passado, que foram 500 mil toneladas, convertido em piso dos próximos anos. Né? Nós vamos em busca de exportar 1 milhão de toneladas, sempre lembrando, primeiro, abastecer o nosso mercado interno. Aí, através desses mecanismos de exportação, o nosso produtor vai ter estímulo para produzir e nós vamos exportar os excedentes. Então, vamos poder produzir mais excedentes de feijões nos próximos anos. E Roma, como é que foi a viagem, né? O percurso de vocês aí do IBRAF, né? Para levar, né? O feijão brasileiro, levar essa imagem, né? Ao mundo que a nossa produção ela é sustentável, como você citou aí em relação ao guandu, né? Que se usar melhora o solo, né? A gente pode usar aí quando tem o programa do governo na recuperação de pastagem, mas enfim, como é que vocês observaram lá o interesse deles pelo feijão brasileiro? Em primeiro lugar, é necessário nós continuarmos ocupando os espaços. Isso ficou muito claro. Por quê? Porque o Brasil é relativamente novo nesse mercado de feijão de exportação. E alguém vai poder dizer, poxa, mas o Brasil começou a exportar em 2010. Mas lá em 2010 nós tínhamos aí 2 variedades exportáveis. Hoje nós temos mais de 20. O IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, é responsável hoje por 60% das variedades exportáveis, da produção de variedades exportáveis do Brasil. Nós não tínhamos isso. E quem é que vai repassar essas informações para lá? Então, ou eles vão descobrir através da mídia, ou vai levar mais tempo para que alguma informação oficial saia do Brasil de que nós temos essa capacidade. O que nós procuramos fazer como entidade que está, né, o Instituto trabalha, parte do objetivo do Instituto é buscar esses mercados e divulgar o que está acontecendo aqui no Brasil sobre os feijões. Nós levamos essa informação para lá. Entregamos para eles um cenário, um quadro do que a gente produz, do que a gente pode vir a produzir nos próximos anos, como o Brasil pode participar, inclusive, das necessidades que eles têm, muitas vezes, de aquisições para ajuda humanitária. Então, o Brasil hoje não participa
dessas compras que são feitas através da FAO para ajuda humanitária. Então, fomos colocar o nosso produto à disposição deles também. E na medida em que você tem um órgão como o FAO conectado conosco, recebendo as informações mensalmente de como está o nosso mercado, nós passamos a fazer parte do rol de possíveis exportadores. Né? Vamos ser chamados, muitas vezes, para discutir alguma possível demanda que vai surgir, planejar, de repente, nos próximos anos, a própria produção. Esse foi um aspecto. Outro aspecto, Simone, diz respeito a algo que nos preocupa muito no Brasil, que é a queda do consumo. Então, com a FAO, nós conversamos sobre quais são as iniciativas e em quais países que têm surtido efeito no incentivo ao aumento do consumo. Ou a retomada, né? A maioria dos países é retomada do consumo de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, que são os alimentos proteicos. E aí, do ponto de vista de sustentabilidade, algo muito interessante, Simone. Nós chegamos à conclusão e mostramos lá na FAO que o feijão do Brasil é 50% mais sustentável do que o feijão do restante do mundo. Por ser produzido numa rotação de cultura, em plantio direto, porque ele fixa nitrogênio, ele faz parte de um processo de plantio, de um sistema produtivo, né, que vai sucedendo uma lavoura atrás da outra, e com isso nós temos uma sustentabilidade muito importante. Então, ter o carimbo da FAO ou o reconhecimento, a consciência da FAO de que essa é a nossa situação, abre a possibilidade de mercados como o mercado europeu para o nosso feijão. E dentro da nossa necessidade hoje de trabalhar o nosso consumo interno, nós entendemos algumas práticas que são realmente em linha com o que o restante do mundo está fazendo. O caminho é nós estruturarmos campanhas lá nas escolas. Existem programas hoje, o PNAE cuida de que as crianças tenham feijão. Mas há grandes desafios. Nós temos dificuldade hoje em ter uma ajudante em casa, uma diarista em casa. Será que é fácil um estado encontrar 1.000, 2.000 merendeiras para preparar um bom feijão para as crianças? Então, vamos ajudar a discutir isso. E com as crianças, colocar nelas não só, olha, você vai se alimentar bem, você vai estar bem nutrida, você vai evitar problemas de saúde. A criança não vai se emocionar muito com isso, mas nós temos meios de tocar nessas crianças e que elas não esqueçam mais o feijão, que elas tenham orgulho de consumir feijão, orgulho como brasileiros, o nosso símbolo maior da gastronomia, que são os feijões da produção de pequenos produtores, de médios produtores e de grandes produtores que o feijão tem no Brasil. Agora, Marcelo, essa busca, né, para incentivar cada vez mais o consumo, você falou que lá fora, né, essa retomada, né, esse incentivo, esse tipo de procura de levar às escolas, né, nas merendeiras, na merenda, o feijão, também é aplicado lá fora? Sim, é aplicado. Aí eu junto com uma experiência do ano passado, eu tive o privilégio de visitar nos Estados Unidos universidades do Nebraska e de North Dakota e escolas dessas regiões. E eu pude ver a alimentação que está sendo disponibilizada para aquela população e como está se trabalhando a consciência dessa nova geração, que é uma geração que já vem com uma preocupação maior de evitar bebidas alcoólicas, de trabalhar melhor a saúde do corpo, e também, dentro desse contexto, eles estão colocando a importância do consumo de feijões. Essa nova geração, Simone, ela tem uma preocupação muito grande com o planeta. Na medida em que ela tem a preocupação com o planeta e preocupação com a sua saúde, os pulses, ou no nosso caso, o nosso pulse maior, que são os feijões, ele se encaixa perfeitamente. Então, esses brasileiros, assim como os americanos e assim como os espanhóis, os alemães estão consumindo mais feijões, vão ser suscetíveis desde que nós tenhamos oportunidade de ter essa iniciativa referendada por várias instituições e também que nós tenhamos meios de buscar os recursos para que ela aconteça. Nós fizemos uma reunião dia 10 de fevereiro em São Paulo,
onde nós reunimos mais de 12 instituições que vieram, né, atenderam um convite, e o convite era, gente, nós não vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico é, caiu o consumo de feijão. Nós queremos falar sobre o que é que nós vamos fazer, o que é que nós podemos fazer para recuperar esse consumo. Então, formamos um comitê, vamos ter a segunda reunião em breve, e através desse comitê, com diversos grupos de trabalho, nós vamos avançar. Os grupos de trabalho com as escolas, os grupos de trabalho com os influencers, vamos convidar os influencers a dar um grito aí também, um Viva Feijão, e mostrar que eles também consomem o feijão, influenciando a população positivamente. E também um grupo que vai buscar viabilizar essas campanhas, porque elas têm custo, né, para você fazer esse trabalho todo nas escolas. Mas a gente vê uma boa vontade por parte de empresas e de instituições e de pessoas doando o seu tempo em prol dessa causa. Marcelo, rapidamente, quanto que está o consumo hoje? Quanto que o brasileiro ele consome feijão? O brasileiro consome numa média de 12 quilos a 13 quilos por ano. Mas é interessante que nós estamos começando a diversificar o nosso consumo. Se o feijão carioca sobe muito, qual vai ser o substituto do feijão carioca? O feijão preto. Se o preto e o carioca sobem muito, qual vai ser o substituto? O feijão calpi. E o que nós precisamos é oxigenar a população dentro do conceito de que os feijões permitem receitas diferentes. Tem até sobremesa com feijão, tem bolo feito com feijão. O importante disso aí Simone, é uma proteína importante na constituição do brasileiro. Quando você fala de aumentar o consumo do feijão, automaticamente você pode trazer junto o arroz. Então, nós estamos falando, na verdade, do prato feito do brasileiro: arroz, feijão, proteína e verduras e salada, né? Que é o alimento ideal. Aí, uma das melhores dietas do mundo. Pode-se comparar que essa é a nossa dieta, entre aspas, mediterrânea, né, que é o arroz e o feijão. Quando você tem arroz e feijão na hora do almoço, você vai evitar durante a tarde o consumo de alimentos mais calóricos, do lanchinho, às vezes no meio da tarde, que daí você não consegue controlar para comer uma fruta só, né? Se você não tiver uma boa alimentação equilibrada na hora do almoço. Se você equilibrar na hora do almoço, você vai conseguir manter teus planos de dieta até a noite. Então, é um marcador de saúde importante. A defesa do prato feito é algo que vale a vida de brasileiros, né? 6 brasileiros perdem a vida por hora hoje, prematuramente, em função de que desequilibraram a sua dieta. Marcelo, muito obrigada por essa entrevista hoje aqui e viva o feijão brasileiro, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Viva o feijão, Simone. Obrigado, um bom final de semana a todos. E amanhã é dia de feijoada. Com certeza, viu? Tchau, tchau.